O amado Pai do Senhor, chegamos ao final da leitura de dois livros significativos para o conhecimento bíblico, que é o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. O livro de Gênesis, ele é uma somatória de toda a tradição cultural do povo de Israel. Eles tinham a característica, a tradição de transmitir o conhecimento de pai para filho. As mulheres, elas eram excluídas desse ensino. Daí não podia, era proibida ensinar aos filhos. Daí Moisés coleta toda a informação necessária para começar a composição de sua literatura. Nós vamos ver que a Bíblia surge num momento importante da história, cerca de 1500 anos antes de Cristo, com a perspectiva de guardar os conhecimentos práticos da palavra. Porque se nós observarmos a confecção do livro de Gênesis, nós vamos ver que no princípio os fatos são muito poucos, o relato é muito pouco para a quantidade de tempo. Já para o final, nós vamos ver que é pouco tempo de história e muitos fatos relacionados. Isso nos mostra que a quantidade dá-se por conta da memória. Quanto mais distante o fato, menos informação. Quanto mais próximo, mais. Aí a gente pode dividir o livro de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 37, do capítulo 37 ao 50. Aí nós vamos ter a origem de todas as coisas. Depois nós vamos ver a partir do livro do capítulo 5 a história do dilúvio e a nova formação da sociedade. No 12 ao 37 nós vamos ver a aliança firmada em Abraão, Isaac e Jacó. E do 37 ao 50 nós vamos ter a história de José, que é mais detalhada porque está mais próximo do momento em que o livro foi escrito. Estruturalmente, nós vamos ter a divisão do livro de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 50. Do capítulo 1 ao 11, nós vamos ver o início de todas as coisas. Nós vamos ver o início do universo, nós vamos ver o início da raça humana, nós vamos ter a queda, nós vamos ter o dilúvio, nós vamos ter a reformulação da sociedade até chegar a Abraão. Em Abraão é firmada a aliança e começa então a trajetória da formação da nação de Israel. Abraão é o patriarca maior, referência para três religiões, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Abraão, depois Isaac, depois Jacó, e aí nós chegamos ao capítulo 37, onde começa a história de José. José é o guardião da história de Israel, porque ele é mandado pela providência de Deus para o Egito, para no futuro preservar a sua nação de morrer de fome. Então o livro de Gênesis ele é muito importante, porque de lá nós vamos ter a reminiscência ou o germe, né? a semente de toda a doutrina bíblica, tanto do Velho como do Novo Testamento. Então o livro de Gênesis ele é muito especial, porque ele vai falar das origens. O livro de Êxodo é um livro interessante. Ele vai nos falar sobre a chegada do povo ao Egito, né, com a resolução de José de trazer Jacó para o Egito,
eles vão se situar numa cidade, numa terra muito fértil, que é chamado Delta do Nilo, é onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo. É uma terra cortada por vários braços de rio e vai ser uma região muito fértil. E aí eles vão se desenvolver nessa região até chegar ao ponto de meter medo nos egípcios. E quando mais adiante surge um faraó que não conheceu a história de José e por medo de ser dominado pelos israelitas, ele começa a oprimir o povo. E aí o povo clama a Deus e ele então levanta Moisés para ser o libertador de Israel. Nessa questão, Moisés é chamado por Deus quando ele está pastoreando as cabras de seu sogro, né? Ele é um personagem especial porque ele foi gerado dentro de um momento crítico, foi salvo da morte, porque todas as crianças estavam destinadas a morrer. Ele foi então salvo porque seus pais colocaram num cesto e descendo o Nilo, ele foi amparado pela princesa do Egito e foi criado como filho. Desenvolveu, cresceu e chegou a ser homem adulto, quando de repente ele, vendo um dos hebreus sendo açoitado por um soldado egípcio, ele matou o egípcio e socorreu o irmão. Porém, logo depois ele entrou em uma contenda e ele então praticamente foi denunciado. Com isso ele foge e vai habitar em Midian. Lá ele vai encontrar a sua esposa, né? E desenvolve uma vida. Então ele vai ser chamado por Deus nesse momento e aceita com muitas ressalvas, com muitas desculpas, mas aceita a comissão e passa então a investir para chegar à libertação do povo. Mediante isso, o povo se ateve com suas dúvidas, com seus ressentimentos, e Moisés tem grande dificuldade. Então começa aí uma guerra de titãs, onde Deus e Faraó vão travar uma batalha. E nessa batalha o homem quer prevalecer e Deus sai em contrapartida. Nós vamos ter aí as 10 pragas anunciadas, não somente como uma aflição para o povo, mas era o desafio de Deus para os deuses do Egito. Cada praga dessa tinha um deus, cada área atingida tinha um deus referente, e eles foram atingidos dentro desses espaços, né? E os deuses não puderam fazer nada. A princípio, os magos ainda repetiram o milagre da transformação da água em vinho, da cobra, mas a partir daí eles não puderam mais fazer nada. E Faraó, que é o opositor, ele passa então a fazer jogo de desinteresse. Ele passa a dizer que tira essa praga que eu solto o povo. E aí, mediante isso, Moisés tirava a praga e ele voltava a ter uma atitude errada com respeito ao povo. Além disso,
nós vamos ver que quando Deus faz o chamado de Moisés, ele diz que seria glorificado no Egito e em Faraó. Então, no Egito, as pragas vêm até o Faraó, que era o Deus supremo do panteão egípcio, que era o Deus da vida e da morte. Ele tinha o direito de deixar viver quem ele queria e mandar matar quem ele queria. A exemplo, nós temos o padeiro e o copeiro, que no dia do seu aniversário, um era solto e o outro era condenado à morte. Nós sabemos como é a história pela leitura. Então, o filho primogênito morreu e ele não podia fazer absolutamente nada. Então foi a desonra de todos os deuses do Egito, inclusive Faraó. Mediante isso, ele manda embora. Porém, antes de isso acontecer, ele começa com negociatas. É muito bom a gente observar esse detalhe, porque nas negociações ele queria sempre tirar proveito de alguma coisa. Mostra o que Satanás, nas suas investidas, procura tirar proveito. Uma das propostas que ele faz é com respeito às mulheres e crianças, de ficarem somente os homens irem ao deserto. Depois eles pedem que fique o rebanho. E aí, diante dessas negociações, isso tem um significado muito próprio, né? E Moisés é muito taxativo e diz que não ficará no Egito uma unha. E ele então é liberado, e ele sai com o povo do Egito. Só que acontece uma coisa interessante: quando eles chegam no deserto, eles ficam andando de um lado para o outro. Se você ver pela narrativa, eles vão para Piairote, desce para Sucote e fica naquele vai e vem. E é possível, não estou afirmando categoricamente, mas é possível que a guarda tenha levado a informação de que o povo estava feito barata tonta no deserto. E aí a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É bem interessante entender isso aí, porque na verdade Deus apenas deu motivo e ele então se endureceu. Ou seja, quando ele viu o povo barateando no deserto, ele disse: eu vou lá e pego de volta. Ora, quem é que vai construir nossas cidades e tudo, fazer o trabalho forçado? Então ele vai atrás. E aí o povo sai, e o caminho que eles pegam vai dar numa enseada. E nessa enseada é interessante que Moisés abre o mar exatamente numa faixa de terra que tem nessa enseada. De um lado é abismo profundo, não dava para passar, e do outro também. Então só tinha essa passagem. E o mar se abriu, o povo passou, Faraó com seus exércitos entraram e foram destruídos. As pessoas procuram amenizar, dizendo que não, as águas baixaram, né? Que era uma situação que acontecia na época. Bom, toda e qualquer tentativa que as pessoas têm de tentar minimizar ou ignorar o milagre se torna maior. Por quê? Porque o povo passou a pé enxuto com água no joelho. Eles diziam que ficava 30 centímetros. Então, essa aí já é um milagre maior. Eles estavam com água no joelho e com os pés enxutos, como diz a palavra. Segundo, é que os carros de Faraó e os cavaleiros se afogaram com 30 centímetros de água. Então a coisa fica muito mais ridícula. Bom, o povo sai e passa a andar pelo deserto.
Então esse milagre é celebrado, há uma festa e tal. Mas há pouco tempo dali, o povo sente sede. E aí a gente tem que entender por que Deus não levou diretamente para o Egito. Era um caminho de 11 dias, mais ou menos, até a Palestina. Mas o que acontece é o seguinte: o povo estava há 400 anos como servo, como escravo. E eles iam enfrentar duas nações perigosíssimas na guerra, que eram os amalequitas, que moravam no deserto, abaixo da Palestina, e os filisteus, os fenícios, que eram também destros da guerra. Então, aí você pode dizer assim: mas aí Deus podia operar um milagre. Bom, Deus opera milagre na vida do corajoso. O covarde, ele fica sempre na mão. Então o povo iria se acovardar e Deus ficaria como que, entre aspas, impedido de operar. Então ele desceu para o Egito, para o deserto, para mostrar algumas coisas. Primeiro, para que o povo conhecesse quem é Deus. Segundo, para que eles entendessem que eles não tinham mais nada, porque o último vínculo tinha sido quebrado, que na travessia do Mar Vermelho, eles perderam todo o contato com o Egito. Então agora eles dependiam unicamente de Deus. Como se diz que no deserto não tem pão, não tem água, não tem sombra, não tem amigo, mas no deserto tem Deus. E Deus estava no deserto esperando o povo para conduzi-los. Então, nessa condução, Deus foi operando milagres, foi fazendo coisas portentosas, como, por exemplo, a coluna de nuvem durante o dia, para aplacar o calor do sol. O sol naquela região oscila entre 45 a 60 graus, dependendo da região. À noite faz um frio terrível, e à noite tinha a coluna de fogo, que tanto fazia a proteção ambiental para o povo, como fazia com que os animais, os chacais, né, os animais predadores, fugissem para longe. Então era uma proteção maravilhosa. Nós vamos ter também o maná, que foi o alimento que eles comeram por todo o Egito, por todo o deserto. Então, nós vamos encontrar em Gênesis várias experiências maravilhosas, vários momentos grandiosos. Também vamos encontrar momentos tristes, como o que é relatado a partir do capítulo 30, quando o povo, na subida de Moisés para o Egito, para o monte, desculpem de novo, eles se prostituíram, se perderam na idolatria e fizeram deuses que conduzissem de novo para o Egito, porque não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Nesse momento, Moisés está recebendo as tábuas da lei, né, que ele tem uma conversa longa com Deus, que possivelmente tenha durado 80 dias, onde ele esteve sem comer e sem beber. Às vezes as pessoas ignoram esse tipo de coisa, acham demais, mas a presença de Deus, ela supera toda e qualquer coisa. Se a gente vivesse na presença de Deus, talvez muita coisa não fizesse tivesse tanta importância. Então, ele esteve nesse período diante de Deus, e no momento Deus fala com Moisés, dizendo: olha, desce, porque o teu povo tem se corrompido. E aí Moisés começa a interceder, dizendo: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Ou seja, ninguém quer assumir a bronca. E quando Moisés desce, ele então
vê a perdição do povo, e ali ele, indignado, ele quebra as tábuas da lei, repreende o povo, ordena a punição, e depois ele volta para mais 40 dias na presença de Deus, para interceder pelo povo. E aí, depois de feitas as pazes, Deus diz: olha, tudo bem, está feitas as pazes, vou conduzir a terra que eu prometi, mas eu não vou com o povo, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse: negativo, se o senhor não for, mata a gente aqui, resolve logo essa parada e pronto. Deus então resolve ir no meio do povo, porém ele faz certas restrições. Moisés, se valendo do momento, pede para ver a glória de Deus. Ele diz: não posso não, porque se você me ver, você vai ficar aqui. Então eu vou fazer o seguinte: você fica numa fenda e eu vou passar, eu vou colocar a mão e você vai me ver pelas costas. E assim foi. E Moisés voltou para o meio do povo, repreendeu, apresentou novamente as leis escritas pelo dedo de Deus, e começa então a confecção do tabernáculo. E o livro de Êxodo, ele vai terminar com o aprontamento, com a construção do tabernáculo. E isso se dá no primeiro dia do primeiro mês do ano, que é o primeiro mês do ano. Então ele começa o ano já com o santuário edificado. Então esse é um breve resumo. Existem muitas coisas interessantes, muitas lições, muitas coisas que a gente pode ter de proveito na leitura das Escrituras. Então a literatura bíblica, ela é importante, ela é interessante, ela é envolvente, ela é de crescimento para as nossas vidas. Cada episódio, cada momento, cada história, cada fato, cada evento traz uma quantidade de informações significativa para as nossas vidas. Então que Deus abençoe, não desistam, continuem lendo, mandem mensagens de retorno para a gente. Nós precisamos saber como está o andamento, certo? Foque nos comentários sobre o nosso objetivo, e eu espero que no final dessa leitura nós tenhamos assim um crescimento saudável na presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, e vamos continuar nessa jornada em nome de Jesus.